Fala aí, galera, bom dia. Desculpa o vídeo gravado desse jeito meio torto aqui, tô no carro, mas é porque não tinha estrutura para gravar agora e ao longo do dia eu não vou conseguir parar para fazer isso. Então eu quis gravar logo esse vídeo para que vocês pelo menos tivessem um complemento do nosso papo de ontem. A gente ontem então fez aquela revisão zona e ficou faltando falar de ótica física e de física moderna, que são dois assuntos que também caem na AFA, então não dá pra gente ignorar. Então eu vou fazer uma revisão aqui no papo. Seria legal que você tivesse com a apostila, para que você pudesse acompanhar o que eu estou falando dessa revisão zona, desse final da revisão zona, né? Então vamos lá, ótica física, basicamente são três experiências. Experiência de Young, que são duas fendas, a fenda única, difração em fenda única, e redes de difração. Essas três experiências usam a mesma equação. A equação é D seno θ igual a M lambda. E esse M, quando for inteiro, ele vai me permitir localizar ou máximos ou mínimos. Máximo significa região bem iluminada, interferência construtiva, e mínimo significa região pouco iluminada, interferência destrutiva. Para você localizar na apostila, pega a apostila 4, e aí nesse capítulo de experiências de difração, você vai para o final do capítulo, logo antes dos exercícios de fixação. E aí lá tem um pedaço que eu chamei de resumo do capítulo, ou resumão, alguma coisa assim. Então ali você vai ver que são as três experiências usando a mesma equação, D seno θ igual a M lambda. Só que o M inteiro, quando é a experiência de fenda única, ele me permite localizar os mínimos, as regiões escuras. Quando é a experiência de Young ou experiência de rede de difração, esse M inteiro me dá os máximos, são as regiões claras. Além disso, sendo a primeira experiência de fenda única, o Dzinho é a abertura da fenda, só tem uma. Quando é Young, esse Dzinho é a distância entre as fendas, já que são duas fendas. E quando é rede de difração, esse Dzinho também é a distância entre as fendas, só que normalmente a questão vai te dizer, uma rede tem 1000 linhas por milímetro. Então significa que o Dzinho é 1 milímetro sobre 1000, que é a distância entre duas consecutivas. Então a equação é a mesma, só que muda o jeito de usar em cada uma das três experiências, tá? Para identificar qual delas fica atento à quantidade de fendas. Se a questão falar uma fenda simples, significa difração em fenda única. Então M inteiro são os mínimos. Quando a questão falar duas fendas, então é fenda dupla, experiência de Young. E quando a questão falar 1000 linhas, 5000 linhas, tantas linhas por centímetro, aí é rede de difração. Então a equação é uma só, mas a gente precisa ficar atento ao jeito de usar. Além disso, é D seno θ igual a M lambda. Normalmente a gente troca esse seno de θ pela tangente de θ. E a tangente de θ vai ser a medida Y na parede, dividido pela distância entre as fendas e a parede, que é o L. Então é Y sobre L. Tudo isso que eu estou falando é importante você ver na apostila, para você ver o desenho, que aqui eu não estou tendo como desenhar. Tá? Então é uma equação só, mas que você tem que saber usar. E na parte de física moderna, são basicamente três equações que mais aparecem. Eu vou completar falando da quarta parte, mas são três equações que mais aparecem. A primeira equação é a energia de um fóton é igual a HF. Lembrando que o fóton é o pacotinho de energia. Então a energia do fóton é igual a HF, H é a constante de Planck, F é a frequência. Maior frequência, maior energia do fóton. Então a energia do fóton é igual a HF. Isso aí tem algumas questões da AFA que só saber isso já resolve. O efeito fotoelétrico é quando vem o fóton, ele passa essa energia dele para o elétron, e o elétron tenta se soltar do átomo, da atração do núcleo. Ele precisa pagar um pedágio para fazer isso. Esse pedágio a gente chama de função trabalho. Então, quando a energia do fóton é menor do que o pedágio, o elétron não vai se soltar. Então, no efeito fotoelétrico, não teria corrente nenhuma no circuito, porque não tem fluxo de elétrons. Se o HF
for maior do que o pedágio, então o elétron paga o pedágio e fica com o resto para ele como energia cinética. Então o elétron recebeu R$100, paga R$20 de pedágio, fica com R$80 para ele, tá? Então a equação do efeito fotoelétrico é: a energia cinética máxima dos elétrons é igual ao HF que ele recebeu, menos o φ, que é o pedágio que ele paga. O φ a gente chama de função trabalho, depende do material. Se você tiver mais fótons chegando, simplesmente vai acontecer que, se houver saída de elétrons, vai haver mais saída, vai haver mais elétrons saindo, mas não muda a velocidade deles. Para mudar a velocidade deles, tem que mexer na frequência, tá? Então a frequência determina se quando chega o elétron, quando chega o fóton, se o elétron sai ou não, e depois determina também a velocidade com que ele sai. E a intensidade determina a quantidade de elétrons que vão sair quando os fótons chegarem, dado que tem a frequência mínima, tá? Então são duas variáveis independentes aí, frequência e intensidade. E a outra equação, a primeira equação, energia do fóton igual a HF. A segunda, a equação do efeito fotoelétrico, que é energia cinética dos elétrons igual a HF menos φ. E a terceira, que é a do modelo atômico de Bohr. O modelo de Bohr prevê que os elétrons têm camadas, órbitas estabelecidas, definidas. O elétron não pode estar onde ele quiser. Então, quando o elétron está numa órbita definida, ele não está emitindo nada. Quando ele salta para uma órbita mais interna, ele perde energia. Essa perda de energia é a liberação de um fóton. Então, a diferença da energia dos elétrons é a energia que o fóton leva, tá? Então, a gente vai fazer várias vezes a conta de qual foi a diferença de energia, isso é igual à energia do fóton. As questões que apareceram nos últimos anos: fazer a diferença de energia igual a HF. Esse F você pode escrever como C sobre lambda. E aí pergunta alguma coisa do lambda. Então, maior frequência, maior salto possível. Menor frequência, menor salto possível. A frequência está ligada à energia, está ligada à diferença das energias nos dois níveis, tá? E também lembrar que quando for o átomo de hidrogênio, aí a energia no nível N qualquer é menos 13,6 sobre N quadrado vezes, isso expresso em eletronvolts. E aí lembrar da conversão de eletronvolts. Eletronvolt é uma unidade de energia, passando para Joule, a conversão é 1 eletronvolt é igual a 1,6 10 elevado a menos 19 joules, beleza? É o mesmo número da carga elementar, 1,6 10 elevado a menos 19, tá? Então, esses pontos são os pontos mais relevantes, tanto de ótica física quanto de física moderna. Dentro de física moderna, tem mais dois itenzinhos que não costumam aparecer, mas que já apareceram alguma vez, que é a energia relacionada à massa, então as reações de fissão nuclear, a energia, fissão e fusão nuclear, a energia relacionada à massa, a equação do Einstein, é igual a mc2, mzinho é a massa, c é a velocidade da luz no vácuo ao quadrado, né? O mc2, tá? 3/10⁸ ao quadrado. E também a relatividade, que diz que o tempo e o espaço são relativos. Então existe um tempo próprio, que é o tempo no referencial, onde acontecem as coisas, e o comprimento próprio, que é medido por quem está em repouso em relação a ele. Então ΔT relativo é igual a ΔT próprio, dividido pela raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, e o comprimento relativo é igual ao comprimento próprio multiplicado por essa raiz, 1 menos V2 sobre C2. Tá? É óbvio que esse papo aqui é só para reativar na sua memória esses pontos, mas alguma coisa que tenha ficado solta, dá uma olhada na apostila, tanto no capítulo de ótica física, tem esse resumão no final, como nos capítulos de física moderna, para você ver lá as equações de um jeito mais organizado. Tá? No quadro a gente consegue desenhar melhor, mas ontem não deu tempo, e eu não queria deixar passar sem terminar essa lembrança dos itens com vocês. Tá? Então agora são 6h14 da manhã e eu tô saindo de casa para trabalhar, mas eu não podia deixar passar esse buraquinho aí pra gente não deixar
furo no final dessa lembrança, tá bom? Mais uma vez, um beijo para vocês, fiquem com Deus, calma, organizem tudo e eu tenho certeza absoluta que em termos de conteúdo a gente está bem tranquilo, assim, eu estou bem tranquilo com vocês. Agora é só arrumar os detalhes, não deixar a parte emocional prejudicar e no domingo a gente fazer uma boa prova, tá? Mas no domingo de qualquer forma também a gente vai se ver lá. Um beijo.